Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast, número 151. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, dois jovens, o Lucas e o Pedro. Boa noite, pessoal. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por a gente estar aqui. Agradecer a vocês também por darem essa oportunidade pra gente. Nós estamos começando agora. E deixo as palavras com o meu mano Pedro agora. Boa noite, gente. Boa noite, é o Cris. Boa noite. E antes de começar o bate-papo, né, hoje um assunto diferente. Eu acho que muita gente que está assistindo ainda não conhece. E eu tô aprendendo um pouquinho, mas com certeza hoje eu vou aprender bem mais. Gostaria de lembrar que GoitaCast tem algumas parcerias, começando pela Boutique do Pão, com seu lanchinho de cada quarta-feira. Graças a Deus. A minha padaria, não que eu seja o proprietário, porque eu compro lá. Então a Boutique do Pão é do Parque Imperial, tá? É na Rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também Brownie, sobremesa. Brownie de quem? Capitão Brownies, o melhor do Brasil, tá? Verdade. O melhor, se duvidar, o melhor do mundo. É porque eu nunca saí do Brasil, né? E Capitão Brownies fica na UENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Temos também aí a parceria da Service Static Car, que é uma forma diferente de lavar o seu carro. A Service Static Car vai até a sua casa sem usar sua água nem sua energia. Vai lavar o seu carro e você vai ficar só olhando, só observando e dizendo como que você quer. Você escolhe até o cheirinho que vai ter dentro do carro. E para agendar, você vai ligar para o DDD 22 99707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu não conhecia, né? Tô passando a conhecer, fiz uma pesquisazinha rápida no Google, mas hoje os caras estão aqui, né? Que é o modelismo naval. Então, antes de mais nada, eu gostaria aí que o Lucas e o Pedro, né, se apresentassem e a gente tivesse aí uma introdução. O que é o modelismo naval? Pessoal, boa noite novamente. Me chamo Lucas Tugores, tenho 16 anos. Sou estudante do curso de transporte aquaviário no IF de São João da Barra. Pode explicar, Pedro, também. Bom, me chamo Pedro Augusto, também tenho 16 anos. Faço o mesmo curso que eles, estamos os dois no segundo ano. E começamos o projeto recentemente. A gente começou esse ano ainda em março. Né? Então 2024. temos pouco tempo de projeto, mas nesse pouco tempo conseguimos aprender e tirar bastante proveito de tudo. Vou explicar um pouquinho do modelismo naval, né? O que é modelismo naval? Então, nós temos um protótipo de um barco, que o modelo dele é rebocador. Ele tem mais ou menos 1 metro de comprimento, né? 1 metro, 1,10 m, ele varia. E o nosso objetivo principal foi competir na competição Tuna, que é o Desafio Universitário de Nautic Design. Ele ocorre todo ano lá em Joinville, em Santa Catarina, normalmente no meado do ano. Nós fomos esse ano, né? E além disso, o nosso objetivo como equipe também, porque como o Pedro falou, nós somos alunos de transporte aquaviário, então era envolver o projeto para que a gente conseguisse, com o projeto, aprender de forma mais rápida e mais prática. Por exemplo, o modelo rebocador, que é o nosso barco, é um modelo muito comum que tem no porto, né, em escala real. Nós produzimos ele em escala reduzida, mas praticamente replicando muito igual, né? Os princípios que a gente estuda na sala de aula, que a gente utilizaria no mercado de trabalho, são os mesmos que a gente usa no projeto. O modelismo naval é basicamente isso, é você pegar uma embarcação em escala grande, em escala gigantesca e reproduzir em escala menor, que é o que a gente faz. No nosso caso, é mais utilizado para competição mesmo. Entendeu? Mas é basicamente isso, reproduzir uma embarcação em escala menor. Uma réplica reduzida. O mais perfeito possível. Quando eu comecei a ver o assunto, eu fiz uma ligação com o aeromodelismo, que no caso é do avião, né? E eu não conhecia esse curso,
Lucas. Interessante. Explica um pouquinho mais desse curso. É um curso técnico? Sim. Esse curso, assim, ele é novo no IFE. Eu acho que inaugurou ano passado. Sim. Não é um curso que tem muito aqui no Brasil, nem no Rio de Janeiro e tudo mais. E o curso de transporte aquaviário, ele é focado, assim, em barco, lógico, mas na questão de logística e gestão portuária, né? Porque o próprio nome diz transporte aquaviário. Então a gente meio que estuda muito a questão de gestão, qual o tipo de barco necessário para tal operação e tudo mais. E aí o projeto entra nisso porque no Duna, por exemplo, tem muitas provas que replicam situações do barco de forma real. Tem uma mesmo como que é o barco, o rebocador, ele empurra uma barcaça na água e outro rebocador, que normalmente é de outra equipe, ele vai ajudando a fazer a manobra. Isso é uma coisa que acontece. Os rebocadores em escala real no porto, eles são feitos para isso, para auxiliar em manobras. Então o curso de transporte aquaviário é um curso novo. A gente estava muito empolgado, a gente gosta da área naval e resolveu criar o projeto para a gente poder se dedicar mais ainda nele, né? Aprender de forma mais rápida, como eu falei, e aplicar o que a gente aprende em sala de aula. Nós somos a primeira turma do IFE a participar desse curso. Foi fundado ano passado, né, o curso. E aí, antes era o antigo Construção Naval, que era mais parte de construção mesmo. Mas a parte técnica, entre aspas, a construção de navios, enfim. E aí, agora com o transporte aquaviário, já é mais essa parte de logística. Inclusive, só uma observação, o curso de transporte aquaviário ele foi né, modificado, que é a construção naval, muito por causa do porto. Então, querendo ou não, o projeto nosso também envolve essa questão da indústria, porque além de aplicar o que a gente aprende, por exemplo, 2 empresas do Porto da Sul ajudaram a viabilizar a nossa viagem esse ano, que foi a Brasil Port e a Ocean Pact. Então, assim, a gente estuda para num futuro poder ter uma qualificação profissional para normalmente trabalhar no porto. E como eu falei, a competição também simula acontecimentos reais. Então tá tudo ali muito relacionado. O curso foi novo por causa disso. A gente já estava há um ano, né? Só que aí o nosso professor e orientador Isaac Santiago, ele dava aula lá no IFE de Quissamã. Só que ele veio substituir um outro professor nosso aqui em São João esse ano, né? E chegou em março. E aí a gente teve a ideia. Ele que teve a ideia, na verdade. Ele já tinha uma equipe que era a Quissabolt, lá em Quissamã. E aí ele falou, cara, eu gosto muito do projeto, eu acho que ajudou muito os alunos que participaram lá a decidir se eles queriam seguir no ramo da engenharia e na área naval. Vou trazer para São João da Barra. E a nossa turma, em geral, comprou a briga dele, falou, não, nós vamos fazer acontecer. E é isso, nós fomos. Isso que eu ia falar, nada mais adequado, né? Vocês que moram numa cidade portuária. Sim. Do lado do Porto da Sul, né? O IFE ele fica bem ligado nisso, em oportunidades no porto. Eles modificaram o curso bem por causa disso também. Trocaram do Construção Naval. E existe um outro lugar, além do IFE, nessa região de Campos, São João da Barra, que tem esse curso? Não. Cara, se eu não me engano, só no IFE de São João da Barra que tem. Inclusive, muita gente de Campos acaba indo estudando lá, por causa do curso. Essa coisa do curso lá é muito forte. E vocês já conheciam essa área ou vocês entraram no curso e pegaram o gosto estudando? Foi isso. Porque eu, por exemplo, não imaginava nada da área naval. A gente entrou assim muito... poxa, o IFE é um instituto muito renomado, então a gente tem aquela presença de estar estudando lá. E curso novo, transporte aquaviário. Eu acho que a gente chegou, a gente não tinha essa paixão pro barco, não tinha essa paixão para a naval. A gente se descobriu lá. Muitos colegas nossos que fazem parte da equipe foi isso. Falaram, não, é isso que eu gosto, vou fazer. Eu entrei lá por causa do ensino médio, não queria nem o curso, eu queria mais por causa do ensino médio. E esse ano que a gente descobriu o projeto e descobriu mais sobre o curso, e foi onde a gente começou a realmente gostar e querer buscar mais sobre a área. Entendi. Tem algumas pessoas aí acompanhando a gente pelo Facebook. Aqui é o Freitas dando boa noite, que é minha esposa. Ícaro Foli, boa noite, pessoal. Meu amigo Ícaro, que agora é colega de Rede Aurora também. De rádio. Inaugurou ontem, né, o programa de esporte aqui. Muito bom, parabéns aí pro Ícaro. Ariema Pereira, parabéns, meninos. Minha mãe. Mãe, um beijo pra senhora, mãe, te amo. Dá um pulinho ali no Instagram, ô Josiel, tem uma galera também assistindo a gente. Ixi, conheço vários nomes ali. Olha. Deramos, Tiago Machado, Carlos Wagner, Ana, Ju. Oi, Ju. Barbosa. Isadora.
Lucas Garcia, Oi, Hélia, Lucas. Ícaro Foli também no Instagram. Aí, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Dá um pulinho no YouTube, ô José, eu acho que lá... Ah, sim. Yasmin, boa noite. Yasmin Azevedo Barcelos. Ana Clara Campelo, boa noite. Kaique, boa noite. Marcos Rezende. Esses Boa, três irmão. são da equipe também. Nossa Yasmin, equipe mesmo. Ah, Obrigado aí Ana pelo e apoio, Kaique, e o galera. Marcos Rezende é meu irmão. Heitor Câmara, bora Pedro, melhor tenente. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Cara, foi até bom a gente tocar nesse assunto, né? Que tem uma hierarquia, né? É legal falar sobre isso, né, Lucas? Então, na nossa equipe, a gente tentou reproduzir algo parecido com como que é na Marinha. Por exemplo, eu sou o capitão e Pedro é o tenente. Então, a gente, como é dado na Marinha, nós somos os oficiais. O nosso orientador, Isaac, ele é, se não me engano, é almirante que fala, que ele tá acima da gente. Acima, como a gente fala, é uma questão de respeito e de Hierarquia, liderança. Nunca é algo pessoal. E aí eu e Pedro, principalmente que nós começamos a equipe do zero, eu sou o capitão, ele é o tenente, desde o começo, A desde gente março. se olhou A e gente falou, é isso. fechou essa parceria, a gente já estudava junto e tal, mas a gente não via que a gente tinha esse potencial e quando a gente se juntou deu certo. E os demais integrantes, sempre tem a galera que se destaca, né? Às vezes o pessoal que se destaca num setor, né? Às vezes tem um cara que a gente fala, não, esse cara aqui na mecânica, ele é o cara no marketing, na gestão. O Kaique mesmo aí que comentou, ele é um cara muito brabo também. O Lázaro, toda a nossa equipe, eles estão de parabéns. E a gente sempre tem esse respeito de hierarquia, porque a gente, assim, eu e Pedro somos do segundo ano, a maioria da equipe é do segundo, mas tem gente do primeiro. Mas é total respeito. Ele deixa a gente falar numa reunião. Tem total quantas respeito. pessoas hoje na equipe, no total? Que a gente, uns 9, né? 9 a 11. Por aí, umas 9 pessoas. É bem, assim, seleto. No começo, teve muita gente. Acho que já chegou a ter 30 pessoas. Teve bastante gente. Peneira mesmo, né? Porque despertou, assim, muita... Era algo novo, até no IFE, pros alunos. Então, eles ficavam com muita vontade de participar. Só que tem que ter aquela questão do comprometimento também, né? E da responsabilidade. Então, muita gente não pôde continuar. Os que são das antigas sou eu, Pedro. É isso. E até porque eu não sei, né? Mas de repente vocês estão já visando algo militar na Marinha, né? Então é bom essa disciplina, né? Já começar a exercitar isso. E aí eu pergunto: existe essa ideia de repente, depois que concluir o curso, ir para a Marinha? Bom, eu já cheguei a pensar em ir pro exército, mas hoje em dia eu acho que não. Hoje em dia eu quero seguir a carreira de bombeiro civil como salva-vidas, e aí não pretendo ir pra Marinha não, mas já pensei. No meu caso, já é um pouco diferente. Eu já pensei muito em ir na Marinha. Antes e depois da equipe também. Eu vi, quando eu entrei no IFE, eu me apaixonei na Naval, falei, é isso. Só que a gente tem várias oportunidades. Por exemplo, o projeto mesmo, que leva a gente para a competição do Duna, lá a maioria é o pessoal da engenharia. Tanto naval, mecânico ou elétrica. Então a gente convive muito com o universitário. Eu acho que das equipes do ensino médio só tinha a gente e mais uma, eu acho. Então, e o nosso orientador, ele é engenheiro naval. Então ele já traz essa bagagem de assim, ó, engenharia é um ramo muito bom. Independente se o cara vai querer engenharia mecânica, elétrica ou naval. Mas muita gente da nossa equipe quer engenharia naval. Eu também penso nisso como um futuro próximo. Mais voltado à construção do barco, essa coisa assim. Sim. A gente também gosta da marinha e tudo mais. Mas eu acho que é bem dividido na engenharia. Trabalhar no estaleiro. E o projeto de vocês, né, o rebocador, você disse que ele tem aproximadamente 1 metro. Qual tipo de motor que é usado? Como é que é feito? Então, é um motor elétrico. Tanto o motor e a bateria, eles são homologados, né, selecionados pela competição do Duna. Todas as equipes usam o mesmo motor e a mesma bateria. Então, tipo assim, a graça da competição e que, querendo ou não, motiva a gente a seguir na engenharia é a gente pensar assim, cara, todos têm o mesmo propulsor e a mesma capacidade de carga. Então, o que a gente tem que mudar? É literalmente o modelismo naval, é o modelo do barco. O que vai, lógico, não é só isso, mas o principal é o modelo do barco. Aerodinâmica, né? Sim, o modelo do barco, o propulsor, a hélice, é isso que faz a diferença do projeto. O nosso orientador Isaac, o que ele mais fala é na resistência ao avanço, né? Que é na hidrodinâmica. Que se trata, assim,
Pra quem não souber, é aquela questão de... Tem 3 tipos de resistência, né? Que compõem a resistência ao avanço. A resistência ao avanço é um conjunto de 3 resistências que a gente imagina assim, tem um barco. E aí o barco tá tendo contato com a água. Por mais que não pareça, ele tem a resistência de avançar. Pode ser resistência de atrito, resistência de ondas. E tinha uma outra resistência que agora eu não lembro. Não. Mas então a gente estuda assim... Que a gente mais usa. Por exemplo, a proa do navio, é a frente do navio. Então imagina, se a frente for arredondada, que é comum no rebocador, é mais difícil ele cortar a água. Quanto mais, assim, fino mais bicudo, mais fácil ele cortar a água. Então tem mais velocidade. Isso é um dos pontos que a gente pensa também. Pensa num navio militar. Ele é mais fino assim, então ele consegue ir mais rápido, consegue cortar a água mais rápido, ele é bem mais veloz. Agora um navio de transporte de carga maior, ele já é mais assim. Então ele só vai mais devagar, mas ele leva bem mais carga. Esse é o princípio básico. E o negócio que é maneiro é porque depende do que você quer. Tem muitos que pensam, então vou fazer um barco mais fino possível. Mas depende do propósito. Isso é para quem quer velocidade. Mas o rebocador, por exemplo, em escala, né, na realidade, ele não tem muito foco na velocidade. Ele precisa mais, de repente, do torque, da força. Isso, sim. Exatamente isso. É a força. É igual no sistema mecânico, por exemplo. A gente, como tem o mesmo motor, eles têm a mesma rotação. O que a gente ganha ou perde é na eficiência, entendeu? Então, a gente conseguir transformar a vibração do motor em velocidade ou em força, depende muito do objetivo da equipe. Quando trabalhava embarcado, chegava a ser engraçado. Você vê um rebocador pequenininho, às vezes puxando um navio grandão ou uma plataforma. É muito interessante. O navio, o rebocador, ele é focado para isso, para força, para puxar realmente, para empurrar. Por exemplo, as provas, isso aí vai de estratégia de cada equipe. As provas, por exemplo, tem uma prova lá que é o cabo de guerra. É um barco aqui de um lado, o outro, e eles são amarrados um para o outro com uma corda, um vai para um lado, o outro vai para o outro. E aí quem puxar o barco até determinada limite lá ganha. Então, por exemplo, nesse caso, às vezes tem um barco mais forte, que é mais pesado também, de certa forma, ajuda. Só que as provas, sim, são variáveis. Tem prova de velocidade, prova de tempo, prova de força. E às vezes tem até prova que vai ser o piloto ali. A maioria dos barcos vai focado, não em todas as provas específicas, vai focado em uma, duas, que é onde você consegue se destacar. Se for focado em todas, é difícil. É difícil você ser bom em todas as provas com um barco igual. É bem difícil. Porque cada barco vai ter... Um rebocador é mais voltado para força e transporte. Aí tem um que é mais para velocidade, né? E usa o mesmo motor, então vai depender. Não é carroceria que se fala, né? Carroceria e carro. Casco. O casco É aquele negócio, é a estratégia, é pura estratégia essa competição. E por isso que eu acho que desperta a vontade da gente de fazer engenharia. Porque é um molde do barco, não tem como. Não é a equipe que tiver mais dinheiro compra o melhor motor e tudo mais, não. É o melhor planejamento, o melhor cálculo. A gente usa, inclusive, algum software, né, que faz o cálculo do casco e tudo mais. A modelagem, qual casco que tem menos resistência nisso, menos resistência naquilo, mais velocidade nisso, mais velocidade naquilo. A gente usa um programa que consegue ver todas essas áreas. A gente consegue modelando o casco, aumentando o comprimento, aumentando a boca, que é a largura dele, e o calado, que é a altura da linha da água. Da linha d'água até o fundo do navio. Até o fundo do navio. A gente consegue ir mexendo nisso. E aí com isso a gente vai vendo o casco que gera menos resistência ao avanço. Aí esse é o que a gente usa. A gente vai testando. E o material que você usa, no caso, é o mesmo de um barco convencional, só em menor quantidade, no caso? Depende. Tem barcos que podem usar madeira de balsa, fibra de vidro. Então... Tem barco de impressão 3D. No caso, a competição ela não limita muito o material usado para construir o barco, não. Ela limita o tamanho, né? Tem uma certa uma especificação, uma norma de comprimento, de largura, de altura e tal, de peso e tudo mais. Mas material não importa o jeito que você vai fazer a eficiência do motor ir para a eficiência do hélice. Isso aí é com a gente. Até porque a maioria... A graça é essa, a gente vai pensar no que é melhor, o que é, isso aqui é bom, que é pesado, isso aqui é bom, que é resistente, isso aqui é fino, não sei o que, depende da estratégia. A maioria das embarcações são feitas de metal. A gente usa madeira ou fibra de vidro, a maioria dos barcos é madeira ou fibra de vidro. Escala real. Aí o Atila Barbosa curtindo a gente aí pelo Facebook, ele tá pedindo aí pra mandar alguns alôs, né? Campo Limpo.
Campo Limpo, Mussurepe, Mineiro, Saturnino Braga, Alto do Eliseu, eu nem sabia que existia esse lugar. Espinho. Baixada em geral. A Baixada. Grande Átila, sempre curtindo a gente aí. Cara, gente muito... Poço Gordo. Poço Gordo é legal. Por que Poço Gordo, cara? Não imagino. Porque o poço tem que ser largo. Eu nunca vi um poço magro, assim, um poço fininho, é um buraquinho. Poço Gordo. E São Sebastião, terra da minha avó, ela é de lá. Aí. Beira do Taí. Aí, um abraço pra Beira do Taí. Água Preta. Será que a Água Preta tá dentro do Poço Gordo? Então esse poço não é legal beber a água dele, que se a água é preta, né? Olha aí. Casumbá, aí, boa noite pro povo de Casumbá. Espero que tenha energia elétrica lá. Enfim. Não, pode ter um probleminha da Enel, né? Não é que lá não tem energia, né? Que isso, de forma alguma. Mas aí, ô Lucas, vocês, quando começaram o projeto, vocês pegaram totalmente do zero e quanto tempo levou pra montar esse barco? Então, a gente não pegou ele totalmente do zero. Porque, como ele comentou, nosso professor veio transferido do campus de Quissamã para cá. E aí ele já veio com a ideia do projeto. E aí eu acho que logo nas primeiras aulas, na primeira aula ou na segunda, ele apresentou o projeto pra gente. E aí a gente apoiou, comprou a ideia dele e veio. Só que ele já veio com o casco pronto. Veio só o casco, mas não veio com o sistema. O sistema, na verdade, ele veio com o sistema, mas era um sistema bem fraquinho, bem ruinzinho. E aí a gente preferiu trocar. A gente foi estudando, mexendo, e aí preferiu trocar. Mas o casco em si ele já veio pronto. A gente só fez uns reparos, deu uma ajeitada, mas já veio pronto. Mas ele veio pronto também dos estudantes de Quissamã. Não foi um casco comprado, não. Foi feito à mão, de madeira e tudo mais. E como o Pedro falou, a gente só reutilizou o casco. O sistema a gente mudou tudo e tal. Porque a gente falava, não, a gente quer outra finalidade. Não, né? Ele é um casco de um barco que já tinha competido antes, que competiu ano passado. A gente trouxe e aprimorou. Eu acho que, mais em questão do tempo, eu acho que o casco na mão para ser pronto foi acho que uns 4, 5 meses para ficar pronto. Porque, se eu não me engano, eles usavam filetes de madeira. Então, tipo assim, parecia palito de picolé. Pra montar um barco, tem que ser muito detalhado. Mas é porque aí que a forma importa. Porque a gente, inclusive, fez um trabalho de pintura nele, que a gente teve que passar massa e pintar. E assim, a gente tinha que tomar muito cuidado onde a gente passava e o que a gente tirava. Porque podia alterar a forma do barco e de alguma maneira prejudicar ele. Ele já não era muito reto. Mas isso, não sei se ajudava ou não. Algo assim, complexo. Com a massa a gente conseguiu ajeitar mais, deixar ele mais certinho. Que aí ajuda também na forma do barco, como foi projetado. Nem sempre, às vezes, algo simétrico também é bom. Isso, assim, requer bastante estudo mesmo. A gente chegou agora, criamos a equipe esse ano, mas já estamos nos melhorando, entendendo por que estava assim e tal de cada coisa. Pegamos experiência com essa outra equipe. Mas assim, a forma dele é importante. Se mudar a forma, muda o desempenho do barco. E agora, quando a gente voltou da competição, a gente conseguiu voltar com outro casco. O nosso que a gente tá usando, ele é de madeira. A gente voltou com de fibra de vidro agora. E aí a gente vai mexer nele também. Vai fazer outro sistema diferente para esse barco. Próprio pra ele. Que aí já é um outro peso, né? Uma outra realidade, né? A gente vai fazer outro sistema focado só para ele. Até o Heitor Câmara tá perguntando lá se é muito complicado construir um barco. Cara, um pouquinho. Tem um trabalho, você tem que estudar. Tem 2 pontos, né? Construir o casco e montar o barco. Você tem que estudar. Construir o bastante barco coisa. É questão assim de tempo mesmo, porque é algo que demora, né? É trabalhoso, tem que fazer na risca. Mas eu acho que não vai muito da dificuldade na construção do casco. A dificuldade é você achar um sistema e montar. A dificuldade maior é você modelar, deixar o casco do jeito que você quer e conseguir, quando você for projetar, quando você for botar a mão na massa, deixar ele o mais próximo daquilo que você projetou. Porque a mão na massa ali você consegue se virando, consegue fazendo. Acho que o mais difícil é projetar e bater o martelo. Não, eu vou usar esse sistema desse jeito. E aí depois disso aí é mais fácil. Isso pro casco. Agora pra você fazer o sistema é outro estudo. Quando você fala sistema, eu tô aqui pensando que é um sistema, é um software. O que é esse sistema? Explica aí pro leigo aqui. É o que faz o barco funcionar. É o motor com a bateria, com o hélice, o propulsor, o sistema elétrico. Tudo isso a gente chama de sistema. É tudo um sistema só que tem várias ramificações. O sistema, a parte mecânica, que é a parte do motor que vai fazer o giro.
e vai sair para o sistema propulsivo, que é o sistema do hélice. O sistema elétrico, que vai ligar na bateria, liga no motor, liga no ESC, que é o nosso controlador de velocidade, tipo carrinho de controle remoto. Quando você aperta, ele vai e volta. Consegue dar para frente ou para trás, vai controlando a velocidade, o ESC é para isso. E aí, esse que é o sistema. A gente fala sistema que inclui tudo, mas são várias ramificações. É porque se a gente for pegar para estudar cada passo a passo, é complexo, porque é dividido em sistema elétrico e mecânico. Como o Pedro falou, a gente tem uma bateria, que ela tem energia, né? E a gente usa o ESC, que ele é um controlador de carga. Então ele pega essa energia e demanda quanto a gente, né, colocar lá no controle, que é um barco movido num controle remoto, e ele passa pro motor. Então meio que por enquanto esse é o nosso sistema elétrico. Tudo bem que tem mais coisas, na verdade. Tem mais coisas. Tem um servo motor que Tem mexe o leme. Sim. Tem o sistema de botoeira, que é um sistema Mas ele foi simples, de propósito para esse ano, para ser algo com, assim, que tivesse menos problema, menos chance de dar problema. E o sistema mecânico é, por exemplo, aí você conseguiu ligar o motor, consegue transferir a energia que você quiser, quando você quiser e tudo mais. Agora como que eu vou fazer? Que o motor ele tem um eixo. Como que eu vou fazer para esse eixo que está girando assim, movimentar o barco? Aí é a parte da mecânica. No nosso caso, hoje em dia, a gente usa um sistema de polia. Tem uma polia de, acho que 40 dentes. 40. É correia adentrada. Aí tem um eixo nessa polia. E esse eixo é conectado no mesmo eixo do motor. Então, quando o motor gira, esse eixo está girando. E aí, ele gira a polia. A polia tem uma outra polia embaixo, que é uma polia de 20 dentes. É a metade de dentes da de cima, propositalmente, que tem um outro eixo nessa polia, que é o eixo do hélice. Então, gira o eixo de cima, gira a polia gira a polia de baixo, e a polia de baixo gira o eixo, que é o hélice. E aí, movimenta o hélice, tanto para ré quanto para avante. E aí, eu falei que, assim, é pensado por quê? Porque, vamos fazer uma analogia aqui. O motor tem 2.900 RPM, rotações por minuto. Então, vamos pensar o seguinte. Se a polia de cima, que é a do motor, tem 40 dentes, quando a polia de cima der uma volta completa, a de baixo já deu 2. Então, a gente duplica a rotação do motor. O negócio é o seguinte: achar se essa rotação está sendo eficiente ou não. Como o Pedro falou que a gente mudou o sistema do antigo barco, ele não dobrava, ele diminuía a rotação do motor. Mas que era algo pensado para ter eficiência. Que não adianta o motor ficar girando lá e não ter eficiência, o barco não sair do lugar. Depende também do propulsor que você está usando, das hélices, das pás, do tamanho, do diâmetro, enfim. Eles também têm alguns limites, né? Sim. A hélice tem um determinado tamanho, aí tem a quantidade de pá. Envolve cada pá também, se é reta, se é mais na diagonal, para empurrar mais água. Tudo tem um pensamento. Sim. Tudo tem um porquê. Ele é milimetricamente pensado. Então, geralmente, os barcos são elétricos ou existe alguns a combustão? Na nossa competição, são elétricos, mas tem barcos a combustão também. Tem barcos a vela, tem vários outros modelos. É porque tem outras competições também. Esse ano a gente focou nessa. Mas assim, tem muita competição de engenharia diferente. Com mas como que você controla com controle remoto um barco a vela? Do mesmo jeito. É? Tem um motor do mesmo porque jeito. pode ter dois tipos, né? O barco a vela... A vela tem motor? Não, a vela não. O barco, o propulsor vai ser o mesmo. Ah, tá. Mas ele tem a velinha... É mais pra enfeite, vamos dizer. Tá. Logo vi, tinha alguma coisa errada. É mais pro modelo do barco, mas o propulsor é o mesmo. Depende muito da competição, né? Porque nessa mesmo tem prova de design. Ganha o barco mais bonito. Que, por sinal, o barco mais bonito foi o que ficou em último colocado. Só tem aparência. Esse realmente só tinha aparência. Então, assim, eu acho que eu gosto de fazer uma analogia como se fosse a tabela do Brasileirão. Cada prova é um jogo. Você pode ir bem em uma e mal na outra e vai somando ponto na tabela. Então a gente tem que tentar ser o mais otimizado possível. Não vai dar pra ganhar todas. Vocês foram, tinham quantos competidores? Quantos barcos? 24 barcos. 24 barcos. 24, se eu não me engano, o quê? 22 anos de engenharia. Brasil todo? Sim. Sim, essa é a competição internacional também. Nessa edição foram só barcos brasileiros, mas vão barcos internacionais também. É muito bom esse intercâmbio que a gente tem com o pessoal também. Porque, primeiro ponto, que eles são de universidade. Tem gente desde um cara que ingressou agora e alguém que já está se formando. E a gente que está no ensino médio, é o que eu falei que o projeto ele facilita isso. A gente começa a conversar com eles sobre o barco e você vê a rotina de um cara que quer se formar engenheiro. Então eu vejo, cara, isso aqui que eu quero para mim, um engenheiro mecânico, um engenheiro naval, elétrico. A gente meio que adianta essa decisão.
A gente já vê como é que eles fazem isso antes de entrar na faculdade. Então, quando eu entrar, eu já sei como é que funciona. Não vai cair de paraquedas, né? Igual um doido. Consegue aprender muito, né? Consegue aprender algumas coisas, né? Muita coisa. Mas me tira uma dúvida aqui. Quer dizer, o barco à vela, que chamam de veleiro, ele não tem motor? Cara, Isso eu tô perguntando numa escala reduzida e grande também. depende muito Depende do da barco. competição também. Porque, por exemplo, tem competição que a gente não quer avaliar a velocidade. Então, a preocupação não vai ser ter um motor. Porque um barco à vela, a gente sabe que a propulsão dele normalmente vai ser pelo vento, nas velas. Mas, assim, depende. Tem competição, por exemplo, essa nossa, no papel, é só para modelos rebocadores. Só que não é muito assim. Como eu falei, a questão do barco, quando tem a proa mais fina, tem mais velocidade. Então acaba que ser um rebocador é uma questão de design. Não é muito uma questão de tem que ser rebocador para ganhar as provas. Porque, como eu falei, são diversas provas. Então, a questão do veleiro, às vezes, é só a questão de design. Para a categoria, né? Sim. Em escala maior, um veleiro, ele pode ou não ter motor. Depende muito do barco. Tem barcos que, tipo, são só pela vela mesmo, movidos só pelo vento, mas tem uns que vão ter motor, porque se não tiver vento, o barco não vai... Ele vai ficar parado, né? Aí a pessoa fica à deriva no meio do mar. Lá. Fica à deriva no meio do mar. E fora que é difícil ter um controle de direção, né? Você sei vai nem pra uma como é que direção. Sempre o vento só prolongação, né? Pra direção. E aí. E fora que você não tem controle. A questão do nosso barco é muito por aí. A gente controla tudo. A velocidade, se ele vai pra frente, pro lado, como a gente fala, avante, arré, bomborda, Pro lado? A gente... Não, pro lado é quando você gira o leme ou ele anda igual caranguejo assim? Não. Não. Quando gira o leme. Quando gira o leme. O motor gira e vai de lado. Caramba. Botar um propulsor debaixo dele assim. Eu esqueci de falar, empurrando. tem uma prova mesmo que é só de manobrabilidade. Tem um circuito de boias e o barco tem que Vocês vai fazer A baliza na água. Isso, é isso mesmo. Você vai empurrando uma barcaça também. E Aí você tem que fazer as boiazinhas. o negócio é a estratégia, porque, assim, ganha quem fizer em menos tempo, mas também ganha quem terminar a prova. Tem muitos que vão muito rápido, chega no finalzinho, termina. dá algum problema, às vezes problema do barco mesmo, não bate em nada e já era. Praticamente- Gastou muita bateria, então tem que ter estratégia. Praticamente todos os barcos da competição tiveram algum problema em algum dia de prova. Sempre tem. Sempre não tem. tem. como. É E o difícil pior, não ter nenhum. É problema bobo. Pior problema bobo. Você É. faz um sistema todo perfeitinho. Aí vamos dar um exemplo. A bateria nossa que é elétrica, a gente não usa placa solar nem nada. Tem que carregar ela com carregador mesmo. E não pode carregar durante o tempo de prova. Então, assim, dei mole, esqueci de carregar a bateria. Cara, não Vai foi pra ficar fraco. competição. Já era. E a bateria demora. Eu acho que em carga assim normal, umas 3 horas pra carregar ela completa. A gente, na competição lá, teve um dia que a gente deu mole de carregar, aí ela ficou fraca, mas nossa bateria tá desde 2019, então ela tá meio viciada. Tem que trocar. Mas a gente, depois da competição, botava na mochila, botava o carregador, chegava no quarto, ligava, deixava lá e esquecia. Botava em carga lenta, flutuante e deixava lá. Uma questão boa que ele citou aqui é porque a gente teve assim muita dificuldade no começo para montar o barco, porque primeiro foi essa questão de finança também, né? Porque querendo ou não, o instituto ele vai promover a gente criar projetos e tudo mais, mas não vai bancar a gente. Então muitas vezes tinha que sair do nosso bolso, ou às vezes até do bolso do orientador. A gente deu sorte que assim, o barco ser menor, às vezes o pessoal acha que tem menos trabalho. Mas não, tem mais trabalho. A única sorte é que algumas peças às vezes são mais baratas, que você vai pegar em pequena quantidade. Agora a gente já tá melhor, a gente já conseguiu competir, a gente já tem alguns contatos. Assim, já mostramos que a gente vai dar certo. Antes a gente só tinha ideia. A gente não tinha competido, a gente não tinha barco, a gente Querendo não ou tinha não, nada. pra nossa, querendo ou não, pra não nossa sabe primeira o que competição contra várias universidades, 24 Não, universidades, a gente ficou em 8º colocado na categoria geral. Tinha assim, Então a gente 22 equipes, né? 24. Nossa. Então a gente ficou bem colocado. Tranquilo, é. Ficou entre os 10 ali, melhores. A preocupação eu acho que não é resultado a curto prazo, é a longo prazo. Porque a curto prazo a gente enchia de dinheiro ali, contratava quem soubesse fazer, mas não. A gente quer aprender a fazer. A gente pode até ter o dinheiro que for. Eu nunca vou falar, me vende um barco pronto. Porque aí Conta a experiência, né? perdeu também a motivação da gente criar a equipe. É pra quê? Pra gente aprender.
Então a querendo ou graça não, é a gente fazer, não é pagar alguém pra fazer. a gente aprendeu muito com o que a gente errou também. A gente aprendeu muito com os sistemas que a gente viu lá, com os barcos que a gente olhou. A gente tirou muitas fotos de outros barcos para poder ter ideias. Então a gente aprendeu muito com os nossos próprios erros lá. O que tá dando certo, né, você pode copiar, não tem problema nenhum. Tudo é experiência, né? Isso. Você tá falando da bateria que vocês usam lá, qual tipo? É tipo de notebook? Tipo é grande? A bateria de moto. É parecida. É. Isso é uma- Esse foi um problema. Yeah. Porque ela é uma bateria de start. Então ela dá o start, joga a energia lá em cima e depois ela vai caindo. Aí a maioria das outras equipes usam uma bateria própria, que é a mesma bateria, só que ela é para nautimodelismo. Então ela sobe e mantém. Aí o barco tem uma constância maior. A nossa sobe e desce. É, às vezes- Aí você desliga, sobe e desce. Aí fica assim. Isso é uma mudança que a gente vai querer. Porque a bateria, o modelo é o mesmo, porque são homologados, mas o estilo é diferente. Né? A nossa, como o Pedro falou, dá aquele start e cai. As outras, às vezes, nem chega tão lá em cima, mas Mantém. fica no meio termo. E aí você tem total controle. No nosso, a gente pode ter feito a prova mais rápido. Se no final a bateria descarregar, não completou a prova, já era. Então isso é uma coisa muito ruim. E aí foi falado aí nos custos, né, que vocês têm em relação às viagens. Hoje, se eu, por minha conta, fosse montar um barco, quanto mais ou menos eu gastaria para fazer um barco igual ao de vocês, mais ou menos? Você sabe dizer? Cara, Um valor exato, não. é muito difícil. Assim, a gente, como eu falei, a sorte é que algumas coisas, como a gente usa em pequena quantidade, por ser um barco menor, é mais barato. Tipo, às vezes a gente vai comprar madeira, não é uma quantidade exorbitante para um barco gigante. Mas assim, o problema acho, principal nem é a madeira, a tinta, a massa. Depende assim do sistema. O nosso foi um sistema mais simples, porque como a gente também não tinha muito dinheiro para investir, tinha que ser coisas mais baratas que funcionavam. Mas os barcos, assim, eles podem ultrapassar muita coisa, porque, como o Pedro falou, sistema elétrico e mecânico. O nosso sistema elétrico é simples. A bateria tem um controlador de carga, passa o motor. Mas tem, assim, sistemas que são feitos por programações. Usam Arduino e tudo mais. Então, se a gente quiser, faz até o barco se mover sozinho. Faz autônomo. Tem competições Você que são faz... assim. Aí isso aqui, aí, tipo assim, fica indo lá e cá. Depende do que a pessoa quer. Depende do material que você vai construir. Você vai querer ele de fibra de vidro, fibra de carbono, de madeira, enfim. É porque Depende do material, o sistema, depende do ele sistema que você vai fica usar. mais caro. Quanto mais tecnológico, ele vai ficando mais caro. E fora que é muito difícil encontrar algumas coisas aqui no Brasil, né? Tem Não que dá pedir pra ter sempre um lá de valor fora. Exato, assim. Mas você vai investir um dinheirinho. Pra começar, você vai investir um mas dinheirinho. assim, Tem barco com inteligência artificial. Um valor assim meio jogado, por exemplo, a bateria nossa custa em média uns R$700. A UESC, uns R$200. O motor, uns R$700 também. Uns 800 e pouco. Aí, vamos lá. Mais o O material. S a gente pode fazer em impressão ou de alguma outra maneira. Por enquanto a gente só tem esses componentes elétricos no barco. Então em média aí 1.400, 1.900, 2.000 de componente elétrico. Mas assim, tem todo o investimento maior se a gente quiser melhorar. O que a gente quer agora é, primeiro, que a gente já não quer ir só com barco, a gente quer ir com mais. E assim, a gente vai mirar em coisas altas agora. Porque agora a gente tem visibilidade, a gente conseguiu uma parceria. E eu acho que o problema também não é só construir o barco. Que a gente ir pra Joinville, daqui de São João da Barra, foi um gasto enorme. É show. Não sei exatamente a gente assim, levou- a conta. Mas a hospedagem lá, a alimentação é muita doideira. A gente muito levou caro. 26 horas daqui pra lá, pra ir. A gente foi E pra parando. voltar, né? É um pra ir, um pra voltar. É um dia de ida, um dia De ônibus, né? Sim, Aham. sim. E o barco pesa quanto, mais ou menos? Tem 1 metro? Nosso barco tem Acho que é uns 18, 19 só quilos, o barco 22. ou completo? Completo. Completo. É, uns 18, 18 para 22 quilos. 18 quilos e pouquinho. Que a gente, quando pediu, quando pesou, né? Ele tava na risca da... Da linha d'água. Não, na risca do que podia pela competição. Então era 18 Mas quilos. É de 18 até 30 quilos. Então era 18. Aí tava na risca, era 18 e pouquinho. É. Nosso barco tá pesando. Quase um saco de cimento esse caçaco. Eu pensei que era mais pesado, cara. Não, é levinho. Assim, Assim, o né? nosso... 20 quilos. O nosso é mais leve porque a gente não fazia questão de colocar muita coisa. É. E porque ele é de madeira, então ele é mais leve também. Mas assim, deve ter barco muito mais pesado. Se eu não me engano, tinha um barco que era gigante. Se eu olhava assim, o nosso sempre foi um barco assim, um pouco menor de altura também. Porque o nosso barco, ele foi meio que projetado para cortar água. Então ele tinha um foco de ser, às vezes, mais leve, menor, para ter mais velocidade. Mas tem barco com foco em força que é pesado.
E alguém fez tipo um navio de cruzeiro assim, de luxo, com os bonequinhos dentro, o bonequinho do Roberto Carlos, Então, assim? o barco mais bonito não foi um navio, foi um rebocador. Ele tava igual um rebocadorzinho mesmo. Mas era muito estilo e muito ruizinho. É porque também, às vezes, a gente investe, sempre deixa o barco bonito. Tinha Mas muito bonito. é uma prova de design que às vezes acontece. Então acaba que o desafio é de nautimodelismo, mas eles focam muito no funcionamento do barco. Sei lá, é uma prova de design e 6 de funcionamento, velocidade, força e tudo mais. Então às vezes eles não focam muito em desenvolver algo. Mas tinha um barco bonitinho lá, tinha um. Não tem. Acho que era. Não lembro a universidade. Inclusive. Mas que o avô de alguém que trabalhava no estaleiro conseguiu tinta automotiva de Porsche e jogou no barco. Os esquemas. Tudo bonitão. esquema. Mas ficou bonitão Mas aquele era um barco. barco bonito. Mas às vezes eles investindo pesado no design, ganharam a prova de design, mas infelizmente as outras provas às vezes não teve um desempenho muito esperado. Então tem que ver o que vale a pena. Depende do que eles estão querendo na prova. Por exemplo, numa prova de velocidade, você falou aí que é entre 18 e 30 quilos. 24, eu acho, né? 30 não é, mas que é menos, 25. E isso é pesado antes da prova? Porque Sim, de repente eu tiro um peso lá do barco e tal, eu posso até ser desclassificado, né? Quando você chega pra competição, logo no primeiro dia tem a Prova de inspeção. a prova de inspeção. E aí eles verificam todos os parâmetros de tamanho, largura, de peso. Eles verificam todos os parâmetros que tem no edital. Tem um A edital. competição ser justa. Isso, Tem que ser edital justo, mostrando tudo. Assim, todas as provas tem uma inspeção antes. Só que esse no primeiro dia é inspeção de tudo. Eles Cara, verificam tem um tudo. adesivo, tem que estar no tamanho certo, no Parâmetro lugar certo. E aí tem um aquário também que eles colocam porque tem uma coisa que a gente chama de olhau. A gente coloca na frente e atrás do barco. Porque no cabo de guerra, por exemplo, amarra isso no barco e aí o barco sai para conseguir puxar um ao outro. Se o olhau não tiver na linha d'água, que é a linha onde bate a água até o casco do navio, você também leva punição. Eu não lembro quais... Você tem 90 segundos pra resolver. Tem problemas que você consegue resolver em 90 segundos. Tem problemas... Caramba! Isso, tipo, se o olhar estiver fora da linha d'água, você tem, acho que é 1 centímetro de tolerância pra cima ou pra baixo. E aí, tipo, se o olhar estiver muito fora, você não consegue resolver em 30 segundos. muito difícil. Em 90 segundos. Porque você vai ter que fazer outro furo e tampar o antigo. Aí né? eles dão meia hora, você perde 20 pontos, se eu não me engano, 30 pontos, alguma coisa assim. Aí você tem tempo, você vai lá, joga a massa, fura de novo, mas você perde pontos. Mas assim, tem uns problemas que Não eu dá. lembro que a gente já passou muito perrengue. A gente passou Eu lembro uns que problemas. a gente tem um sistema também de botão de emergência. Caso, sei lá, algo saia do controle, você aperta um botão que é em cima do barco, que é um botão vermelho, pum, corta todo o sistema, ele para na hora. Shutdown. Aí ele foi algum problema no fio de Ligação. mau contato, Não tava ligando direito. algo simples. Só que a gente não tinha fio sobrando. Então não conseguiu. Aí, por exemplo, bateu 90 segundos, mas não tinha o que fazer. A gente recolheu, bateu os 30 minutos. Cara, eu lembro, eu e meu parceiro Vitor Hugo, nós fomos, eu nem conhecia a cidade, fomos em todos os materiais de construção procurar fio pra comprar, andando, saímos correndo, voltamos a tempo dos 30 minutos e eles fizeram o reparo. Enquanto isso, a gente tava lá ajeitando os fios, ajeitando o reparo, mudando E tudo, geral naquela trocamos ansiedade, tudo. não sabia se ia dar tempo, porque se a gente passasse esses 30 minutos e não corrigisse, a Era gente não ia pra desclassificado. prova. Perdeu a chance. Aí, poxa, desclassificado, foi um a erro gente bobo. conseguiu. Eu acho que, nem sei, o fim, em vez de estar assim, tava assim. Não tava Aí- ligado direito, tava dando mau contato. Pensei que tinha dado curto, deu Não, curto. tava dando Não, mau não. contato. É porque ele é ligado, essa botoeira. É ligado um na bateria e o outro no ESC, que é o controlador de velocidade. Aí o fio do ESC não tava ligado direito, tava dando mau contato, não tava encostando direito. Aí você clicava e não ia. Aí Continuava a funcionando. gente desligou. Não tava indo, né? Aí vocês estaram, não tava indo. Aí, ó, vocês têm 90 segundos. Aí não tinha tempo. Aí nós levou pros 30 minutos. Recolhemos e tentamos fazer. Deu certo naquele dia. Esse botão teve história lá, teve muita coisa. Botão sobressalente, meu Deus. A gente não sabia o que era um botão sobressalente, que é um botão a mais. É um botão. Quando sobrando. alguém fala, Isso. você tem algo sobressalente, é porque você tem a mais. Eu A lembro. gente não sabia disso. Aí veio uma pessoa de outra equipe lá pra perguntar pra ele: você tem um botão sobressalente? Aí, não, Aí- eu tenho o que aperta. Que aperta. Sobressalente, cara, é uma função. Isso aí. Step. O que eu me confundi é que ela pegou, ficou olhando. Vocês tem um botão sobressalente? Eu falei, moça, isso aí é o que a gente aperta e Aperta aí, eu acho que é esse. É.
Muito bom. E algum barco afundou nessa competição? Não. Um barco Cara, é afundou. difícil porque... É porque lá é difícil, assim, eles têm muita limitação que proíbe contato. Então, tipo assim, é difícil rachar essas coisas. É mais fácil dar um problema no sistema mesmo, o barco ficar ficar à parado. deriva. Porque lá é num laguinho, né? É. Então, Isso que eu ia eles... perguntar agora, se era numa piscina, É competição. um lago. É, num um lago. laguinho lá. É no Parque Um das laguinho não, é um Polvilhas lá. lago. É um lago. Lagão. É um E lago. aí, mas eles acho que faz total questão de limpar e tudo mais, mas já teve porrada de barco já. Já, tem uns contatos. Tinha às vezes. uns pedalinhos lá no canto, aí eu não lembro o que Bum! deu. O barco Deram foi um com porradão tudo, no pedalinho. cacetando o No caso, pedalinho. o pedalinho era algo gigantesco, né, pro barco. É tipo uma plataforma. Tava lá tranquilão, o pedalinho em forma de pato, veio o barquinho, deu um porradão. Tacando ataque. Engraçado, quando não sei se foi você ou se foi ele que me chamou a gente lá no Instagram. Aí você Fui eu. falou sobre a equipe e tal. Quando você contou sobre a equipe, eu imaginei logo aquelas competições de robôs que tem também de universidade. Ah, sim, sim. O cara, será que a competição é um contra o outro, porrando aí na água? Pior que tem uma prova que é de corrida. Cara, e se eu não me engano, é a não sei prova se tem que- muito limite. A gente até tira o olhar, que é uma peça metálica, né? Daqui a pouco fura Vai outro bater. barco. Mas assim, lá acho que é dividido em baterias que eles falam, né? Conjunto. porque- Não é todo mundo junto, não. Tem a qualificatória antes. E aí os barcos vão chegando, tipo, vão ficando melhores colocados, vão se largando primeiro. Aí, se eu não me engano, largam quatro barcos a cada bateria. E aí vai indo. Aí nesses 4 barcos, às vezes tem umas porradinhas ou outra. É. E aí você tem que ficar esperto, né? Porque às vezes você vai tentar bater também num outro casco, aí você perde o controle do seu. O ideal é cada um fazer o seu, né? E engraçado que barco não tem freio, né, cara? Tem? Cara, pior que o nosso, ele é até engraçado, porque ele lembra marcha de carro no nosso controle. O nosso que é? controle é tipo joystick. Você segura assim, e aí enquanto você vai apertando o dedo, ele acelera e desacelera. Só que você sabe explicar melhor esse negócio do controle? Ele vai, você aperta, ele vai indo. Só que se você soltar de uma vez, ele só vai morrer o sistema. Agora, se você jogar pra frente, ele vai frear. E o barco vai desligar e vai Porque freando. Pra frente é pra dar ré. Isso. E aí- Só que Então, se você mas jogar o de uma freio vez. do ele- barco não é uma ré? Sim. Também. Tipo a hélice ao contrário? Pode ter dois tempos, né? Ou ele vai freando porque ele tá perdendo velocidade, aí vai tendo essa resistência da água. Não vai ficar andando pra sempre. E vai demorar, ou jogando a ré. velocidade pra trás. Não Dois tem um tipos. freio igual o carro que Força você vai contrária. apertar, ele só vai parar. Ele vai dar ré. Esse freio é o hélice ré. parar de girar e fazer É. força pra ele ir pra frente. É uma não é nem uma redução, né? É girar ao contrário Isso, é mesmo. girar ao Fazer a contrário. força contrária, né? Isso. Inclusive tem um tipo de hélice que a gente pode usar tanto o hélice com o leme, que vai, né, Hélice convencional. direcionando, ou tem um hélice que ele, assim, gira 360. É o hélice Então azimutal. ele gira pra trás e aí é muito mais fácil você fazer manobra com ele. Com o leme, o hélice ele vai jogando a água daqui e aí o leme vai dando a direção. Esse azimutal, ele já é um só. Ele faz esse giro de 360. Então ele dá ré, ele só gira. Isso, É. ele só gira. Esse, pra uma prova lá, pra várias provas, porque esse hélice é um pouquinho melhor. Mas tem a prova de vante e ré, que eles demilitam um espaço, e aí o barco vai por esse espaço avante, só de frente, e a ré ele só pode voltar de ré. E aí com o azimutal, é bem mais fácil, você só joga pra frente, ele vai, você joga pra ré, ele volta. Com o leme, ele fica dando uma estendida, aí você tem que ficar controlando. Manobrando. É, né? tem que vir fazendo uma balizazinha. Tem uma coisa importante nessa prova aí, que é essa prova de avante e ré, né? O barco tá aqui, ele vai seguindo até um espaço avante, pum, parou nesse espaço, na linha lá, e volta a ré. Aí de novo, quem fizer em menos tempo ganha. Só que aí ali vai a estratégia agora até do piloto. Eu não acho que às vezes, acho que o barco importa, o sistema. Mas assim, você tem que saber a hora de começar a parar de acelerar. Porque assim, se Pra ele dar tiver ré, em alta é. velocidade, você jogar a ré, ele não vai. Ele vai Você tem passar que- muito até voltar. Aí às vezes até enrosca lá o hélice, você tem que primeiro deixar ele praticamente quase parado e pum, aí você volta com a ré. Ele não faz essa troca muito imediata, não. Mas assim, na competição valendo mesmo, o importante é terminar. Tem barco que terminou igual um peão, dando giro de ré até terminar. Pior que Nossa, é esse terminar. O negócio. importante né? é ir. O barco não conseguia ir reto, o barco ia, voltava. Voltava, foi igual um peão. Mas completou. E teve barco que na Não hora lá o completou. barco não se mexeu. E aí bateu o tempo e não completou. Eu dei uma pesquisada rápida no Google sobre o assunto e eu vi lá que, por incrível que pareça, é uma prática muito antiga. Coisa de 4.000 anos, né? Do modelismo naval.
E que existe também, assim, o modelismo naval que é só para exposição. Ele não vai na água, ele fica só tipo ornamental mesmo, né? Então, é isso que até a gente comentou no negócio do barco à vela, é isso. Tem algumas competições que eles são focadas no design. O barco não entra na água. É mais só pra focado ver design. os detalhes. Aí tem muito essa questão dos caras fazem um negócio mais detalhado, coloca a pessoinha dentro do barco. O nosso a gente Mas foca a coisa muito. é competição artesanal. Isso. O nosso a gente faz mais em termos de competição mesmo, de velocidade. Funcional essas coisas. mesmo, né? Isso. Até porque assim, pro nosso curso é o que tem mais a ver. Se fosse construção naval, não sei se o propósito seria o mesmo. Mas o nosso a gente quer ver assim. Olha, o Josiel deu uma palhinha pra gente. Nossa, cara. Então, quando você falou 4.000 anos, nem a gente sabia. Eu vi no Google. Nem a gente sabia que tinha 4.000 anos. Maneiro lá, o portãozão lá. Caramba. O nosso foco é muito Então, o funcionamento do barco, não é só Olha o veleirão ali, ó, cheio de vela. Esses barcos aí, eles são mais pra amostra mesmo. Você vê que ele é todo mais detalhado. É verdade. Ele é mais próximo da realidade mesmo. Às vezes nem tem motor, né? Às vezes ele nem vai pra água. Mas engraçado que a maioria desses barcos, alguns são muito inspirados em barcos antigos, né? A maioria deles. É difícil ter um rebocador. O rebocador. Esse daí que ele tá com a. Ou é antigo ou é do exército, ou é militar. Isso. A maioria desses daí, eles pegaram mesmo um barco real e recolheram, diminuíram o barco. Né? A gente não achou assim tão interessante a gente fazer algo assim, porque a gente só estaria trabalhando meio que uma coisa, né? Que é só o molde. design. Inclusive ele fica até em cima de uma tábua, né? Ele não Você vê tem que motor. realmente Ou pode Assim, ter motor, mas é só disposição mesmo. Na aí, nossa, aquele naviozinho ali é Olha bonito. que monstro, cara. a gente estuda esse tipo de navio. Um também. navio graneleiro. Na competição mesmo, quando é na área de prova, os barcos ficam tudo enfileirado assim Fica também. tudo, É a gente muito tem uma bonito de foto ver. aqui depois Que é a gente cada pode um de um mandar. jeito. Ali tem uns que estão na piscina. Qual? A água de piscina. Ali, ali. acabei Aquele de daí, ver. esse. Água de piscina mesmo. Mas eu não acho que eles não acho que andam tem assim, motor, não. Acho que eles só estão ali por O exposição. cloro não prejudica? Será o casco? Não. Não. Cara, não. se tiver algum problema, é muito sim. Depois de muito Depende tempo. do material A que gente você vai sempre usar também. renova, né? A gente sempre troca resina, massa, tinta, sempre renova. De ano em ano. Então, não acho que é muito problema. Não. Proteger. Agora, cara, e aquele barco dentro da garrafa? Aí Não, isso aí agora, pra explicar isso aí, nem a gente sabe. Rapaz. Essa daí Isso é é doideira. questão de mágica. Dá uma vontade de tentar tirar ele. Eu né? fico revoltado, eu fico nervoso, cara. Eu acho que eles derrete a garrafa, não. Tira o fundo e depois. Faz um molde. É alguma. Eu acho que geralmente a gente olha o barco só de um lado. Eu acho que o outro lado é aberto, eles pegam e colocam o barco Pode lá. ser. Eu acho que é Jogada. Uma foto não é um vídeo. A então gente só olha filmou ele de um pro lado. outro. Eu acho que o outro lado é aberto. Eu acho que é assim. É um pouco. Pode ser. Não, A meia garrafa. não é um assunto muito interessante, cara. Aí, esse curso é um curso técnico, né? Que Sim. tem geralmente 3 anos. Sim. Sim. 3 anos. Nós entramos ano passado e devemos nos formar ano que vem. Isso. E as provas são puxadas, cara, que tem a parte teórica também, Cara, né? São 16 matérias. Nossa! Não, o que eu acho assim mais complicado, porque o ensino lá já é difícil. Não, é IF uma escola é puxado. técnica. Federal é? Mas o que eu acho assim que é a nossa o nosso maior desafio é a gente conciliar as duas coisas. Porque assim, a gente, por ser um projeto integrador do IF, a gente tem todo um tempo quarta-feira. Só que assim, a gente tem 1 hora de reunião. Não dá pra fazer nada. A gente Não, consegue, não. às vezes, sei lá, por exemplo, um dia que a gente fica tarde, aí a gente termina a aula 3 horas da tarde. A gente fica até 6 horas da noite na escola, planejando alguma coisa. Então, às vezes, o difícil é isso. No outro dia, acordar cedo, ter prova, e a gente conseguir conciliar o acadêmico com os projetos. Entendeu? Porque isso vai muito... A gente que quer fazer. Ninguém... Tirando o Isaac que deu a ideia. Ninguém vai chegar... por que vocês não fazem um projeto? Não, a gente falou, cara, eu quero fazer. Eu gosto disso. Ó, no YouTube tem uma pergunta interessante do Igor Barcelos. Igor é bravo. Ele gostaria Ele é de massa. saber mais sobre as peças sobressalentes que foram emprestadas na competição. Caraca. Boa noite. Zoando Muito ele. bravo, muito Aí, ó. bravo. Você é Ele. muito bravo. Jogou no ventilador. ó. Botão sobressalente. Isso deu polêmica, esse Deu, botão a gente- sobressalente. hein? Cara, no dia que eu falei isso pra ele, geral pocou na risada. O massa Isso- foi que ela voltou depois, aí ele foi tentar tirar onda com ela, mas você quer o botão 110 ou 220? Ela não soube responder.
Aí, entendeu? Ganhei Tem que no ser lá, uma perdi no onda. outro. Eu sou de ensino médio, lá da engenharia. Você interagiu com os equipes Sim, lá, ver sim. se alguma coisa. É muito Essa bom. parceria. É muito bom. Até a gente consegue ajudar os caras. A gente pensa assim, pô, eles são de universidade, não vão precisar de uma ajuda de alguém no ensino médio. Mas não, toda ajuda é válida. A troca de inteligência mesmo, de conhecimento, né? Porque eles vêm de um lugar diferente, de uma instituição diferente, de um ensino diferente, com proposta diferente. Experiência diferente. E IF, cara, eu sei que eu já estudei no IF. IF é puxado, cara, 16 matérias, quer dizer, deve ter coisa assim, tipo, o que? Português. Cara, Português, matemática, física. Matemática eu até imaginava que tinha que se eu ter muito. citar aqui, vamos lá. Tem Geografia, máquinas navais portuárias, ó, isso aí é matérias do coisa curso. assim, específica do nosso curso. Sim, sim. Sistemas elétricos industriais, Sim, sim. legislação marítima e Sim, portuária, Uma materinha importante as chata. regras. sociologia, Sociologia. história, História. gestão portuária, Gestão portuária. matemática, Matemática, cálculo. embarcações 2, Sim, sim. física, Física, velocidade, massa. biologia, língua inglesa. Língua inglesa em qualquer coisa você tem É que saber. importante. É. Educação física, Educação física. português, Português sempre. manutenção e reparo naval É. e química. Cara, só sociologia que eu não entendi, mas o resto. Então, né? Assim, Também É, eu não eu- entendi a sociologia, Faz mas sentido, tudo não bem. faz Eu sentido. sempre tenho Pô, um ensino médio questionamento. tem Eu ensino sempre médio. tenho um questionamento do seguinte: muita gente da nossa turma, a gente tem pensamento diferente. Tem gente que foi porque queria fazer o curso, gosta da naval. E tem um contrário, tem gente que também não se interessa muito. Aí, pela carga ser muito junta. Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu não quero muito estar interessado nas outras matérias, eu só quero dar a matéria do curso. Eu fico meio preso, não tem como eu focar num lado só, tem que ser nos dois. Certo. E o contrário também, às vezes tem um cara que quer ser médico. Tá fazendo transporte com avião, tem que estudar manutenção e reparo naval, gestão Não é marítima. o projeto de vida Obrigado, dele. hein, É. cara. Às vezes o que eu acho difícil é a gente conciliar tudo ao mesmo tempo. É verdade. Podia ter uma opçãozinha de fazer só o curso. Tinha que ter. Isentar Ia alguma matérias coisa. essenciais. Podia ter, com certeza, isentar física, química e sociologia. Todas as matérias são Fora. importantes, mas depende muito do propósito do aluno. Nem tudo a gente vai utilizar com tanta frequência igual outros. Sabe uma coisa importante que o nosso professor até falou? Se a gente, por exemplo, formar numa matéria técnica, você pensa, você só vai repetir de ano. Mas não, você vai trabalhar com isso. Se você for mal, significa que você não aprendeu. Você não vai repetir de ano, você vai Você se vai ferrar. causar um acidente numa empresa. Pode matar uma acidente numa pessoa, empresa. ser processado, Então, preso. Eu acho que. E tem muita Perdeu gente dinheiro. que. Também. Tem muita gente que, por se estudar muito as outras matérias, às vezes deixa de lado essas matérias técnicas, só que elas são muito importantes. Claro, Não tem claro. como deixar de lado. A gente vai trabalhar, como que vai trabalhar se a gente não souber? Tem que almoçar e jantar essa questão técnica aí, Sim. cara. E engraçado, eu tava lembrando que meu primo, ele faz engenharia mecânica lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, na Ubra. Cara, ele tem aula de religião. Ele quase que perdeu que ele não soube lá uma questão de o que tem que falar no casamento judeu. Cara, ele vai mexer com carro. Por que eu tenho que saber o que o judeu fala no casamento? Mas é complicado. Rapaz, Pega, né? Chegou na hora. na verdade passamos 2 minutinhos, né? Que quando o papo é bom, passa rápido, né, cara? Nossa, muito Agora eu rápido. Então, aqui, encerrando o programa, eu queria agradecer muito essa dupla, A gente entendeu? que A gente agradece. que agradece Que foi a assim, oportunidade. rapaz, foi uma aula, né, cara? Eu me senti no banco escolar do IFE, que do deu IFE. muito bom o programa. Espero que possamos, né, marcar outros encontros, porque é um assunto muito amplo, cara. Ainda tem bastante coisa. É, por Muita uma coisa hora que não é vai falar. nada, então vamos armar aí um... Uma hora é um segundo. A gente tinha até combinado 2 participações, lembra? Sim. Mas aí a gente de repente vê pra novembro alguma coisa. Quando a gente conseguir Entendeu? fechar mais a questão, né, do transporte, a gente É verdade, é verdade. Vem aqui Tem sempre essa que a gente logística também. é complicado. Então queria agradecer muito, caras. E é isso, pô, parabéns. São jovens, né, cara? Jovens prodígios. E decididos, né, cara? Firmes, Obrigado, né, cara? É legal, a juventude tão chata hoje em dia, né? Os caras assim, é legal ver isso. E é isso, a gente vai ficando por aqui e até quarta, se Deus quiser. Até, galera. Valeu, valeu. Boa noite.